Olá pessoal, tudo bem? Professor Gerson Peterson e hoje nós vamos trabalhar com vocês uma revisional, nós vamos fazer algumas questões e eu vou precisar de você e de vocês em casa aí para que a gente faça essas questões. Antes de cada questão que a gente for fazer ou das questões, a gente vai fazer uma revisão de cada assunto. Posteriormente a gente faz as questões, tira as dúvidas de vocês. Então vamos lá. Nós temos 3 temas hoje revisionais. Vou trabalhar com vocês Grécia, que foi do Paulinho. A gente vai trabalhar Roma, que foi comigo. Posteriormente, o assunto da semana passada, Renascimento. Senta aqui, lá vem história e lá vamos nós. Resolução de questões 1. A gente vai ter 3 até o final. Grécia, Roma e Renascimento, como disse a vocês. Grécia Antiga. É uma revisão tanto para a prova de vestibular do Enem, quanto para as provas vestibulares gerais. Alguns parâmetros existem e é necessário que vocês saibam. Por quê? Porque facilita o caminho das pedras para vocês. No lugar de pegar a pedra, tomar uma topada e sangrar, vocês vão pegar a pedra e construir algo. Tá certo? O que muda não é a pedra, o que muda é o ser humano. Então é necessário que vocês entendam qual é a pedra e o que vocês querem utilizar a partir dessa pedra. Nunca esqueçam disso. Eu estou aqui para ajudar vocês a edificar ao lado de vocês. Vamos lá. Quando a gente fala em Grécia Antiga, ela está na competência 3, habilidade 1. E geralmente cai, tanto Grécia quanto Roma, questões voltadas à política e cidadania. 82% das questões de Grécia e de Roma foram voltadas para isso. Primeiro ponto, a Grécia não formava um estado único. A Grécia era um conjunto de polis, que eram cidades e estados independentes. Isso acontecia por quê? Acontecia por uma série de fatores. O primeiro fator, geográfico. Tá certo? Relevos. A Grécia era dividida em Grécia insular, ilhas, peninsular, litoral, e a Grécia continental. Isso facilitava o quê? Que cada pole constituísse sua vida política. Por isso, quando a gente fala em política grega, nunca pense, política grega, democracia. Não, não. Política grega, de onde? Atenas, Esparta, Tebas, Corinto. Geralmente os vestibulares trabalham com Atenas e Esparta. Segundo ponto, a cidadania para eles era participação na decisão da poli. Então, cidadão era aquele que tinha direito à participação política. Professor, como assim aquele que não participasse da vida política não era considerado cidadão? E aí vocês vão pegar em filósofos, Aristóteles, Platão, eles debatiam muito sobre isso. Segundo ponto, como eu havia dito a vocês, geralmente nos vestibulares, seja de cunho tradicional ou no Exame Nacional do Ensino Médio, sempre vai falar sobre Esparta e Atenas. Quando falarmos de Esparta, o primeiro ponto é uma educação rígida. É vocês lembrarem de uma representação social, a imagem que vocês têm, o filme 300. Tá certo? Aquela educação rígida. Olha, você que está aqui vai sofrer hoje, tá bom? Eu esqueci seu nome de novo, velho. Eu mereço... Flávio, eu mereço uma surra. Para Flávio, para Eli, para Marjorie, que eu vi que está aqui também. Vamos para você e para Eli. Quando você nascia, você não pertencia à sua família. Sua família era Esparta. Sendo descendente de Esparta, sua família ia entregar você aos anciãos. Eles iam olhar se você estava com um aspecto físico perfeito. Não estando, iam entregar aos deuses. Estando, você até os 8 anos seria criado por sua família. Por sua mãe, pelo seu pai. Posteriormente, você ia para sua família verdadeira, para Esparta. E ia viver num quartel militarista. Flávio, dos 8 aos 31 anos, só com homens voltados para a guerra. Com 12, 13, 14 anos, você já aprendia a matar, viver em guerra, etc. e tal. Então, era uma vida extremamente disciplinada, militarista. Sua vida pública era toda controlada pela cidade-estado, pela sua poli. Então, você não podia estragar comida, você não podia fazer uma série de parâmetros que hoje é a ideia de liberdade. Liberdade para esse mundo grego, você que está em casa, não pode esquecer nem você, Rafael, significava, por um mundo espartano, o respeito, a ordem, o amor a Esparta. Tá bom? Não esse amor que vocês, ai meu Deus, eu vou amar escutar Pablo. Não, não. O amor do Estado, da cidade-estado. Esse amor que vocês conhecem, de quem dá vida pelo outro, é um amor cristão, estoicista depois, do grego, depois passando para o cristianismo. Mas o amor que vocês têm, esse amor que escuta Pablo, que escuta... Diga aí, Flávio, eu sou demodeca. Um cantor bom. Pronto, exalta samba. Ele diz que exalta samba, ele ama exalta samba. Então, esse amor de exalta samba, Flávio, é um amor criado no século XIX. E aí a literatura, eu deixo para Bia.
Pois bem, essa educação rígida, militarista, o Estado dominava você, a cidade-estado. E uma coisa importante, era uma política de poucos. A política dentro de Esparta, a gente diz que é uma oligarquia. Um grupo pequeno dominava. Atenas é considerada um berço cultural da Grécia. Quando a gente fala em Atenas, a gente tem que entender que Atenas é a mãe da democracia. Atenas em homenagem ao deus Atena. Então, meninas, rapazes e a grande Luana, que diz que está com inveja de Flávio tendo aula presencial. Tá vendo, Flávio? Valeu, Luana, um abraço para você. Voltando, a democracia, ela não foi dada dentro de Atenas, ela foi constituída. E o Exame Nacional do Ensino Médio e alguns vestibulares de cunho tradicional trabalham essa perspectiva. Quais os passos que se caminharam para essa democracia? Então, o primeiro ponto, eles vão falar sobre a constituição das leis, vão falar sobre Solon, sobre Péricles, sobre Clístenes. Eu preciso saber um por um? Não. Eles vão dar para vocês. O suporte e o gatilho. É gatilho, né, que vocês falam? Eu sou muito demodê, sou muito fora de moda. É o gatilho. Pá! O gatilho é o comando que eles vão direcionar a vocês. Tá certo? Se foram as leis escritas, se foi a lei que acabava com a escravidão por dívida, se foi a lei que dizia, e é o que mais cai. Quem era cidadão em Atenas, isso cai pra caramba. Isso cai tanto quanto o Vasco. Sempre. Sou que time o senhor é? Sou Confiança e meu segundo time é o Vasco. Então, quem é vascaíno do outro lado, não se ofenda, tá bom? Estamos falando entre iguais. Mas isso cai tanto quanto o Vasco. Cidadania para os atenienses era o direito da participação política. E quem dentro de Atenas poderiam participar? Homens, ponto. Tá certo? Acima, de acordo com Pedro Paulo Funari, dos 18 anos, descendentes de atenienses. Tá bom? Se você tivesse qualquer marca na sua família de um filho com uma mulher estrangeira, seu filho não poderia participar da vida política. Flávio, quem criou essa ideia foi um Péricles. O Péricles se casou com uma estrangeira. Os filhos dele não tinham direito à participação política. Qual a diferença entre a nossa democracia e a deles? A deles era direta. Eles iam para um espaço chamado Ágora. E lá eles debatiam as coisas. Em filosofia vocês vão estudar os sofistas. Aqueles homens que falavam bonito, mas não viviam aquilo que diziam. Esses homens eram aqueles homens que participavam da Ágora. Mulheres, estrangeiros ou miscigenados, aqueles filhos de atenienses com outros, não podiam participar dessa vida política. Professor, homens ricos e pobres podiam participar? Sim, só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? Minha querida Luana, os homens pobres geralmente não iam participar. Por quê? Porque eles tinham que trabalhar, labutar. E é uma outra questão do trabalho, mas eu vou deixar um pouquinho de lado porque Paulo já trabalhou. A ideia de que o trabalho é coisa de gente inferior. Isso era em Grécia, isso era em Roma. Já caiu 3 vezes no Exame Nacional do Ensino Médio. Suaves na nave aí? Geralmente vai comparar com a democracia brasileira. Desde a Constituição de 89, nossa democracia, ela tem a participação de homens e mulheres alfabetizados ou não. Ao analfabeto, da Constituição de 88, o voto é facultativo. Vota se quiser. Dos 16 aos 18, facultativo. Dos 18, gente, até os mais de 70 anos é obrigatório. Tá bom, Flávio? Então isso é muito importante, que às vezes eles fazem essa comparação. E para nós, a cidadania tem uma perspectiva diferente. Vamos fazer as questões aí. Oba! Essa questão fui eu mesmo que fiz, só para gente estudar um pouquinho. Democracia, algo tão valioso. Para nós, é um conceito surgido na Grécia Antiga, por cerca de um século, a partir de meados do século V a.C. Atenas viveu a experiência única em sua época. Democracia em grego quer dizer poder do povo. É a diferença de poder de um, a monarquia, ou poder de poucos, a oligarquia. Democracia é um regime político em que, por princípio, o poder é exercido pelo povo. A exemplo de Atenas, o Brasil também é um regime democrático. Entretanto, olha o comando, Fábio. Esse entretanto quer dizer, a democracia ateniense e a democracia brasileira, elas divergem em quê? 1 minuto e 25 segundos vocês fazerem aqui. Tá certo? Vou contar a partir de agora. Aí a letra A diz, no Brasil, mulheres podiam disputar cargos eletivos, enquanto em Atenas elas só possuíam direito ao voto. Não, só homens. E o voto era direto. Como assim? Você mesmo vai, tá certo? Você que cria as leis. E isso cai frequentemente. Eu vou mostrar para vocês a questão do Enem. B,
No Brasil, os cargos políticos são rotativos, enquanto em Atenas eram vitalícios, ou seja, sem alternância de poder. Gente, não haviam cargos políticos em Atenas. A democracia era direta, você ia se representar. Você não escolhia ninguém. No Brasil, a nossa democracia é representativa. Escolhemos pessoas para nos representar. Em Atenas, não. A própria pessoa se representava. Em Atenas, o poder era exercido pela maioria dos habitantes da cidade. Errado. Pela minoria. No Brasil, ele é exercido pela minoria dos cidadãos. No Brasil, sim, são menos, assim, não é a maior parte dos brasileiros que vota. Também como não era em Atenas. Em Atenas, os cidadãos pobres eram excluídos do processo democrático. Errado. Eles podiam votar desde que fossem descendentes de atenienses. Tá bom? No entanto, eles não participavam porque não tinham tempo. O trabalho, Flávio, era considerado coisa de gente inferior. Coisa de, sabe, o desvalorizado. Já caiu uma questão sobre essa, Aristóteles falando sobre isso. E letra E de emoção, que foi a minha emoção ao ver vocês fazendo e acertando. Letra E, em Atenas a democracia era direta, por meio da participação dos cidadãos. E no Brasil é representativa, intermediada por políticos. E aí, amores e amoras, gostou do conteúdo do vídeo? Olhe, prestem bastante atenção. Entrando em nosso site, vocês vão ter oportunidade de observar nossos produtos e ver aquele que mais se encaixa para aprovar você no vestibular que você quiser. Vem com a gente, venha conhecer a força de ser Master.